Olá, meus queridos alunos do 8º ano, eu sou o professor Luiz Cláudio, de Língua Portuguesa. Estamos aqui para mais uma videoaula, hoje iniciando o nosso módulo 14, módulo este também dividido em 4 aulas, sendo esta a primeira, e vamos estudar as vozes do verbo, ou vozes verbais. Vamos começar a nossa aula fazendo a correção das atividades da aula passada. Então nós temos o teste 4 da página 13. Vejamos. Releia os seguintes trechos da crônica Pausa de Mário Quintana e do conto de Lígia Fagundes Telles. Então nós temos ali 2 trechos para serem lidos e pergunta: os narradores dos 2 textos afirmam que suas personalidades têm 2 lados, ok? Então nós temos lá o Sancho Panza e o Dom Quixote. A gente precisa, logicamente, se lembrar dessa história, e a face lúcida e a outra, do texto de Lígia Fagundes Telles. Há uma correspondência entre a alternativa A. Para assinalar a sua alternativa, o que diz a alternativa A? Sancho Panza é a face lúcida, Dom Quixote e a outra face da narradora do conto. Tá? Então, relação, há uma correspondência entre Sancho Panza e a face lúcida e Dom Quixote e a outra face. Vocês precisam entender que as características da personagem de Sancho Panza, quais são as características de Sancho Panza? Realista, sensato, equilibrado, corresponde à da primeira face da narradora, lúcida, vigilante, equilibrada. Então há uma relação entre eles. E a de Dom Quixote? Dom Quixote ele é emocional, sonhador, delirante. As da segunda face, que a narradora chama de a outra, que é possessa, exagerada, compulsiva. Então vejam que essas são as relações entre os 2, ok? Vamos agora para a atividade 5, em casa 5, na página 14. Muitos leitores ficam frustrados com narrativas de mistério que terminam sem os aguardados esclarecimentos. Esse que nós lemos agora. Até agora ninguém sabe de quem é aquele dedo. Ela enterrou, botou uma cruz e acabou. Alguns ficam frustrados, né? Você considera que os 2 desenlaces que inventou para o conto tornaram-no mais interessantes? Isso aqui é uma resposta pessoal que eu quero ouvir o que vocês pensam. Na próxima live, respondam para mim isso aqui, ou melhor, para os colegas. Vamos trocar ideias, né? E ouvir diferentes opiniões sobre esta questão, ok? Vamos agora para vozes do verbo. Então nós estamos agora no nosso módulo 14, começando lá na página 15. Nós temos a voz ativa e a voz passiva. Eu quero que vocês prestem, deixa eu deixar minha apostila aqui, muita atenção, porque se a gente entender isso do início, a gente não vai ter dificuldade. Os alunos cumprimentaram o professor. Qual é o sujeito desta oração? Os alunos. Qual é o verbo? Cumprimentaram. Vejam que o sujeito, ele pratica a ação do verbo. A gente chama de sujeito agente. É aquele que pratica a ação do verbo. O professor foi cumprimentado pelos alunos. Qual é o sujeito? O professor. Ele foi cumprimentado. Ele está praticando a ação de cumprimentar? Não, ele está recebendo a ação de cumprimentar. Então este sujeito, ele não é um sujeito agente, ele é um sujeito paciente. É aquele que recebe a ação do verbo. Ok? Lá na frente vocês vão entender que esta oração está na voz ativa, porque o sujeito é agente, e esta oração está na voz passiva, porque o sujeito é paciente, é recebedor da ação do verbo. Ok? Na primeira oração, o sujeito e os alunos, os responsáveis pela ação de cumprimentar, recai sobre o objeto direto, o professor. Neste caso, o enunciado valoriza o sujeito, posicionando-o como agente da ação, voz ativa. Quando o sujeito pratica a ação do verbo, ou seja, quando ele é agente da ação verbal, a minha oração está na voz
ativa. Tranquilos? Na segunda legenda, o agente continua sendo indicado pelo sintagma os alunos, pois estes permanecem como responsáveis pela ação. Só que os alunos, naquela oração, eu vou voltar aqui para vocês, ó, não é o sujeito é o professor. Mas os alunos continuam praticando a ação do verbo, mas nesta oração ele não é sujeito. Esse é o ponto importante. Então, esses permanecem como responsáveis pela ação de cumprimentar. Contudo, o termo que exerce a função de sujeito é aquele que recebe, é aquele que é alvo da ação, os professores. Então, o professor é afetado pela ação. Então, ele é um sujeito paciente. Por isso, a oração na voz passiva. A polícia cercou a casa. Sujeito, a polícia. Verbo cercou. Quem cercou? Quem praticou a ação? A polícia, que é sujeito. O sujeito é agente. Voz ativa. A casa foi cercada pela polícia. Sujeito, a casa. Ela praticou a ação de cercar? Não. A polícia continuou praticando a ação de cercar. A casa, ela, sujeito que está agora recebendo a ação do verbo. Sujeito paciente, voz passiva. Simples? Ok. Nela, os alunos mantêm como agentes da ação, mas como se trata de uma oração na voz passiva, eles têm a função de agente da passiva. Eu vou falar bem devagar um conceito, eu até me esqueci, eu iria colocar no slide para vocês copiarem, mas eu vou ditar aqui para vocês, copiem. O que é o agente da passiva? É o termo da oração na voz passiva que é responsável por praticar a ação do verbo. Vou repetir. Agente da passiva é o termo da oração que está na voz passiva, responsável por praticar a ação do verbo. Na voz ativa, quem é que é responsável por praticar a ação do verbo? O sujeito. Na voz passiva, quem é o responsável por praticar a ação do verbo? O agente da passiva, uma vez que o sujeito ele é paciente, ele recebe e não pratica a ação do verbo. Então, isso é agente da passiva, é uma função sintática. Agente da passiva, é um termo da oração. Ok? Na passagem da voz ativa para a voz passiva, o verbo mantém o mesmo tempo e modo. Ó. Voz ativa, João constrói, está construindo uma casa. Uma casa, se é João constrói, uma casa é construída. Se está construída, está sendo construída. Então eu mantenho o mesmo tempo e modo verbal. A polícia cerca a casa. A casa é cercada pela polícia. A polícia cercou a casa. A casa foi cercada pela polícia. A polícia cercará a casa. A casa será cercada pela polícia. Então eu mantenho o mesmo tempo e modo verbais. Na nossa próxima aula eu vou ensinar a vocês uma regrinha de como a gente faz essa mudança de uma voz para outra. A voz é a forma que o predicado assume para indicar o papel do sujeito na ação. Verbos intransitivos ou transitivos podem estar na voz ativa. Vejam bem, ó. Os pais acordam cedo. Verbo acordar, verbo intransitivo, voz ativa. Os pais amam seus filhos. Verbo transitivo, voz ativa. Mas é fundamental notar que apenas os verbos transitivos diretos assumem a voz passiva. Por quê? Porque o objeto direto na frase em voz ativa será o agente da frase na voz passiva. Vou explicar isso aqui. Os pais amam os filhos. Verbo amar, verbo transitivo direto. Passando para a voz passiva, os filhos são amados pelos pais. Ok? Pelos pais aqui, ou melhor, vamos fazer tudo. Os filhos, sujeito,
são amados, locução verbal, pelos filhos, agente da passiva. Por que agente da passiva? Os filhos, não é o sujeito? Eles praticam ou sofrem a ação do verbo? Sofrem. Se sofrem, voz passiva. Quem pratica a ação do verbo? Os pais. O termo da oração na voz passiva, responsável pela ação do verbo, é chamado de agente da passiva. Tranquilos? Nós vamos então concluir esta aula de hoje, pedindo que vocês pratiquem então, fazendo o teste 1 da página 29, o em casa 1 da página 30 e as atividades de 1 a 3 nas páginas 20 a 22. Se tiver dúvida, retome a videoaula, leiam a apostila, porque esse assunto é bem simples, ele só requer um pouquinho de atenção. Tudo bem? Mais uma vez agradeço muito pela atenção de vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!